Fala galera, mais um PTK e Pipoca no ar. Eu sou o Patrick Ascioli, para quem ainda não me conhece, e nós temos um assunto importantíssimo para falar hoje. Com o segundo trailer tendo sido lançado ontem, um monte de posters, entrevistas, novas imagens, informações de San Diego, de D23 e um monte de coisa que tem saído aí pela internet, a gente agora já está num momento favorável para sentar aqui e discutir sobre Pantera Negra, Wakanda para sempre ou Wakanda Forever no original. E eu vou tentar aqui explicar para vocês alguns contextos que devem acontecer ali no filme e, claro, teorizar muito. Bora lá! Mas antes da gente ir para o vídeo de verdade, eu vou pedir para você deixar aquele like precioso que sempre ajuda muito. E se você não é inscrito, se inscreva no canal. É muito importante que você se inscreva. Beleza? Bora lá para o vídeo de verdade agora então. Então, olha... Eu tô ficando cada dia mais ansioso e mais emocionado só com esses trailers que a gente tem visto por aí. E acho que vai ser um filme bem emotivo. Ele já deve começar, né, trazendo essa emoção, porque como a gente já viu nos dois trailers, eles começam ali no que deve ser o funeral ali do T'Challa, né, do Pantera Negra, que vai, né, incorporar a morte do Chadwick Boseman dentro da história ali, também com o falecimento do personagem. Eu acho que a gente deve começar o contexto do filme ali, nisso. Talvez a gente tenha alguma cena de flashback anterior, né? Alguma coisa... acredito que não deva, né, mostrar a morte dele. Provavelmente ele deve morrer em combate ali. Já ficou confirmado que a Marvel não vai recriar em CGI. Como aconteceu com o Peter Cushing, né, no Rogue One, do universo Star Wars, que ele foi recriado em CGI para poder participar do filme, considerando a morte já do ator. Eu acho que a única possibilidade dele aparecer, né, é de se o Ryan Coogler, né, ou a própria Marvel tiver algumas imagens que não foram utilizadas dele, por exemplo, no primeiro filme do Pantera Negra ou até de repente em Guerra Infinita, em Ultimato ali, se tiver alguma imagem aí, de repente que não foi utilizada, eles podem, né, acabar usando. O que aconteceu com a Carrie Fisher também em Star Wars, né? Imagens dela do episódio 7, né, o Despertar da Força, que foram deletadas, foram usadas para compor o episódio 9, a Ascensão Skywalker, que foi lançado depois do falecimento da atriz, e ela só tinha gravado algumas pequenas partes ali, não tinha conseguido gravar todas as cenas que ela tinha para o filme. Eu acho que muita gente também está se perguntando, tentando entender assim, o que deve trazer dessa história do Namor, né, em Wakanda ali. Nos quadrinhos a gente tem ali Atlantis, né, que é o reino do Namor. Ele é uma história bem próxima assim do que acontece, né, um contexto parecido com o do Aquaman, apesar do Namor ter aparecido primeiro nos quadrinhos. Como o Aquaman já tem filme, né, era de se imaginar que a Marvel trocaria um pouco dessa contextualização ali do Namor para não ficar muito parecido, né? Mas lá nos quadrinhos, né, ele sendo o príncipe submarino, existem muitos conflitos, né? Ele sendo um príncipe e um super-herói ali, um anti-herói, né, um mutante, e o T'Challa, né, ou dependendo da fase que a gente estiver ocupando o trono, também sendo um super-herói ali, o Pantera Negra, é imaginável que existam vários conflitos entre as nações, tanto os embates políticos quanto os embates de super-herói. É muito clássico isso nos quadrinhos acontecer, e sempre rende bons momentos, assim, tanto para as histórias individuais de cada reino, de cada mitologia, como para o universo Marvel em geral. Muita gente também estava se perguntando como o namoro ia entrar nesse contexto ali. A gente teve algumas informações da D23, que ele estaria declarando guerra ali para Wakanda e tudo mais. E agora com a chegada desse segundo trailer, assim, imaginando o contexto do próprio personagem, e a gente vê muitas cenas na água, né? Nesse trailer a gente vê uma cena ali do povo submarino invadindo aquela base petrolífera que já tinha aparecido no primeiro trailer. No primeiro trailer a gente tinha visto uma força militar invadindo ali, a gente não sabe de que país é aquela força militar, mas ela está invadindo ali, e parece que são pessoas de Wakanda que estão trabalhando ali, provavelmente cientistas, deve ser uma base tecnológica, uma das bases tecnológicas que estão, né, funcionando aí. E aí o povo do Namor, né, o povo submarino, vai invadir ali também, provavelmente para lutar contra o exército ou até para lutar contra o povo de Wakanda mesmo, porque das duas uma, ou a própria base de Wakanda está incomodando o Namor por causa dessa questão de estar influenciando negativamente ali no mar,
o que é uma possibilidade, mas eu acho improvável porque eu acho que o Wakanda, sendo a nação que é, não faria tal coisa, não seria imprudente a esse ponto de fazer alguma coisa que prejudicaria o meio ambiente. Então a teoria mais provável para mim é que essas bases estejam sendo saqueadas por outras nações, e aí isso está incomodando também o Namor, porque essas pessoas estão saqueando o Vibranium de centros tecnológicos de Wakanda e estão usando a tecnologia que ele proporciona para fazer coisas que levam à poluição dos mares, provavelmente também usando em bases petrolíferas e outras coisas do tipo. Então eu acho que é nesse contexto ali que vai começar essa questão de Namor com Wakanda, é o que eu imagino ali que vai acontecer. E aí o povo de Talocan, né, que é o reino que o Namor vai ter no filme, né, a gente não tem uma confirmação oficial, mas pelas informações que a gente tem, deve ser exatamente isso, né, vai ficar ali próximo à América Central, num contexto de cultura, de mitologia maia, e eu vou falar também um pouquinho disso já já. Então a gente deve ter esse povo, né, ele sendo protetor ali dos mares, de querer atacar. Eu não sei como que vai ser esse contexto, porque o Namor ele já poderia fazer isso antes, né, durante ali o blip, já há um tempo, antes até do próprio T'Challa falecer, né, mas aí de repente eles aproveitam, ou eles vão aproveitar esse momento de fragilidade, ou outra pessoa vai estar no comando lá da nação submarina e aí não vai querer fazer isso, essa pessoa vai acabar, né, falecendo e aí o Namor vai entrar de alguma forma e aí ele vai tomar uma outra postura, ou o Namor simplesmente também foi apagado no blip e agora com essa volta ele vai tomar essas decisões ali. De qualquer forma, eu acho que ele vai entrar em conflito com o Wakanda justamente por isso, que a liberação do Vibranium para as outras pessoas, para os outros países, ou o próprio uso de Wakanda mesmo de Vibranium, de repente até pode ser também, está afetando o mar negativamente, e aí ele vai entrar nessa rota de colisão, porque o Wakanda está fazendo isso, ou indiretamente fazendo, no caso, liberando Vibranium para outras nações, para outras empresas ou governos ali usarem o Vibranium e aí de certa forma acumular. Essa é a minha teoria, o que eu estou achando ali para dentro desse contexto, porque com certeza ele está ali dentro de um contexto que alguma coisa que está afetando o mar, né? E aí eu imagino que é o uso de Vibranium, porque pelas imagens que foram liberadas lá na D23, os relatos são de que há realmente uma tensão mundial, um problema ali do mundo com o Wakanda por causa do Vibranium, vai ser um embate por causa de Vibranium. Então eu acho que o Vibranium vai estar no centro dessa situação e a tecnologia que ele proporciona vai acabar sendo usada para afetar o mar e isso vai colocar o Namor em rota de colisão ali com a Wakanda para parar com essa distribuição ali ou o uso do Vibranium. A gente tem até nesse contexto ali uma cena nesse trailer da Michaela Coel, né, que já tinha aparecido também no trailer anterior. Ela vai fazer a Nika, né, e nos quadrinhos ela tinha um papel um pouco parecido ali com o que a Nakia fez no primeiro filme do Pantera Negra. A gente ainda não tem como saber exatamente assim como que vai ser o papel dessa nova personagem neste filme. A própria Nakia, como o agente Royce também, o Baco, o Okoi, são personagens que a gente vê ali em cenas, mas a gente não sabe em que contextos eles vão ter, né? O da Okoi a gente já consegue meio que imaginar, mas o da Nakia e o do Mubako ainda não. Acredito que o Mubako, como ele aparece nesse trailer até falando sobre o namoro, eu vou falar também sobre esse contexto que ele traz ali daqui a pouco, ele acho que vão também ficar um pouco ali na linha de frente dessa batalha. A gente tem umas cenas até do Mubako lutando ali, até inclusive lutando com o Namor, a gente vê um frame bem rapidinho. Eu acho que a gente vai ter esses conflitos ali entre esses personagens. Eu só tô curioso realmente para saber o que vai ser feito do agente Royce, que aparece numa pequena cena no outro trailer, né? Mas nesse ele não aparece e eu acho que ele deve até ter uma participação menor ali, mas acredito que ele também vai entrar, né, nesse conflito político ali. Aí, inclusive, falando sobre isso, a gente tem um encontro entre o Namor e a Ramonda, né? E eu acredito que antes da guerra em si acontecer, vai haver alguma diplomacia ali. O Namor vai apresentar suas preocupações, suas questões para a rainha de Wakanda e depois, com, né, ele não ficando satisfeito com os acontecimentos, os desdobramentos que vão ocorrer ali ao longo do filme, eu acho que ele vai atacar o Wakanda naquelas cenas, inclusive, que a gente vê, né? A Sala do Trono sendo invadida d'água. E também a cena onde é feita a cerimônia, né, do Pantera Negra é o lugar onde está pegando fogo e está cheio d'água ali. Também vou falar sobre isso daqui a pouco.
No primeiro trailer, a gente já viu uma cena da Ramonda entrando, né, a rainha, a mãe do T'Challa e da Shuri, entrando na ONU para discursar. Para quem não lembra, no final de Pantera Negra, né, do filme de 2018, o Pantera, né, o T'Challa, ele vai à ONU discursar e ele abre o Wakanda para o mundo. Só que logo depois disso acontecer, né, o T'Challa foi blipado e a Shuri também. A gente não viu a Shuri sendo blipada, mas no Ultimato, em Vingadores Ultimato, aparece, né, os desaparecidos numa tela e a Shuri é uma dessas pessoas. Então eu acredito que aquela fala que a Ramonda diz que a família inteira dela se foi, né, no primeiro trailer, o que não faz muito sentido ali, já que a Shuri tá viva. Então por isso eu acredito que isso é dentro do blip. Eu acredito que ela tomou conta ali, né, tipo, sentou-se ao trono, se tornou a rainha ali, porque a gente vê em Ultimato a foto da Shuri aparece, né, entre os desaparecidos, então ela com certeza foi blipada ali por Thanos, e como a gente viu em Guerra Infinita, o T'Challa também, né, o Pantera Negra, então ela ficou a única ali sobrevivente da família real. A gente vê essa fala, inclusive, sendo concluída dentro da Sala do Trono. Provavelmente alguma nação ou algumas nações, alguns representantes estão indo ali, né, pressioná-la em questão do vibranium e tudo mais. E aí ela diz, né, que já não deu o suficiente e tudo mais, acredito que seja dentro desse momento. O discurso dela na ONU, né, pode ser tanto no tempo atual quanto também dentro do blip, né? Porque nesse trailer agora tem uma fala em que ela diz que eu sei o que vocês sussurram, né? Eles estão sendo o seu protetor. E tanto no blip, tanto agora, né, a ausência do T'Challa existe. Então essa fala dela na ONU pode ser tanto dentro desse contexto do blip, tanto dentro do contexto atual. Então eu acredito que ela ficou sozinha como rainha ali na época do blip. E aí é por isso que agora não é a Shuri. Porque assim, já que o T'Challa morreu sem herdeiros, né, sem filhos, a irmã deveria assumir o trono. Mas como a Ramonda ficou sem os dois filhos numa época, ela era a única, né, pessoa da família real que restou, ela assumiu esse trono. Quando a Shuri consequentemente, o T'Challa voltam ali, né? Ele deve morrer num espaço de tempo curto, desde essa volta ali do blip, né? Eles já chegam direto indo para a batalha ali de Ultimato, e pouco tempo depois ele já deve falecer ali dentro do contexto do universo Marvel. Sendo assim, a Ramonda já continua ali os seus deveres de rainha que ela assumiu provavelmente nesses 5 anos de blip ali. E a Shuri, ela se mantém, né, mais isolada. Para quem lembra do primeiro filme, ela era meio assim fora das tradições, né, sendo uma jovem ali que muito tecnológica, ela não tinha tanto apreço pelos deveres da tradição, apesar de participar das cerimônias e tudo mais, ela ficava mais destacada dessa parte ali, e eu acredito que esse vai ser meio que o plot dela ali dentro desse filme, essa dualidade entre seguir e assumir o dever. Eu vou falar um pouquinho disso também daqui a pouco. E assim, falando sobre o Namor em si, né, o M'Baku aparece nesse trailer falando que ele é chamado, né, conhecido como Kukulkan. Na verdade, é uma divindade da cultura da mitologia maia, e ela é representada por uma serpente com plumas, realmente, com penas ali, com asas. E o Namor, ele é conhecido assim, né, a gente vê que ele tem essas asinhas ali no tornozelo que proporcionam o voo, né, e é nessa cena, inclusive, em que ele aparece nesse trailer, parece que é o momento em que ele está indo para o palácio de Wakanda, né, depois ele aparece ali, enquanto a Ramonda e a Riri Williams estão olhando pelo vidro, ele aparece ali o reflexo dele pegando a lança pronto para atacar. Eu acho que é o momento ali já no clímax do filme onde eles vão invadir o Wakanda. Sobre o Kukulkan, né, ele é conhecido como um deus, uma divindade ali da atmosfera, porque ele tem habilidades e propriedades de um deus sol, de um deus do ar e um deus do trovão. E ele também era conhecido como aquele que andava sobre a água. E aí imagino, né, que o Namor, sendo um cara que pode respirar na água e pode também respirar na superfície, ele pode ser também conhecido, né, através de línguas antigas, assim, o significado literal ser o andador de águas, né, o que anda sobre as águas, porque faz sentido ali com o contexto do personagem. Quando se fala sobre essa divindade lá na mitologia, né, ela aparece sempre com esse ornamento de cabeça, que é como se o que posto na cabeça de uma pessoa, né, como se a cabeça da pessoa estivesse saindo da boca dessa serpente, e ela tem essas plumas ali, tem esse formato de cabeça de serpente, que é justamente a coroa, né, o ornamento de cabeça que o Namor
usa nas imagens que a gente já viu dele. Eu lembro que quando a arte conceitual foi liberada pela Marvel, ela foi muito criticada, as pessoas ficaram fazendo piadas na internet, que ele estava parecendo que ia desfilar no carnaval, que era até um pouco diferente sobre o dos quadrinhos, né, que ele usa só uma sunga, queriam que ele ficasse mais despido, né, até aparece ali em algumas cenas realmente só com um short, mas essa roupa dele faz totalmente sentido dentro do contexto ali da mitologia, onde a cidade submarina vai ser inserida, e também com essa divindade pela qual ele é reconhecido, principalmente essa coroa, esse ornamento de cabeça que ele usa ali, que é totalmente dentro desse contexto do Ku Klux Klan, né, que o M'Baku tá falando nesse trailer. Também não podemos deixar de falar sobre a Riri Williams, né? Que agora a gente vê algumas partes assim da armadura dela, bem pouquinho. A gente vê uma cena dela dentro da armadura e outra da armadura tomando voo, né? A gente consegue perceber que ela tem dois propulsores ali em cada lado das botas. E essa armadura realmente parece, né? E até pelas informações que a gente teve da D23, realmente vai ser feito como nos quadrinhos com peças de carro. A gente também vê ela como Riri em algumas cenas. A gente já tinha visto ela encontrando a Shuri, né, batendo lá, tirando o coração, né, de ferro, que é o símbolo dela. A gente vê ela também na cena em que o Namor tá chegando em Wakanda, no palácio onde ela tá com a Ramonda, e a gente vê também uma cena dela fazendo uma montagem ali. Eu não sei exatamente também como que vai ser o contexto da Riri, né? Não sei se ela vai ser wakandana ali no filme, porque nos quadrinhos não é, ela é de Chicago, mas eu tenho uma teoria de que ela deve fazer parte de algum dos centros tecnológicos que foram abertos pelo T'Challa fora de Wakanda, de repente até aquele que a gente vê ele mostrando para Shuri, né, ele mostrando para ela um lugar e dando a intenção de que ele quebre um centro ali para ajudar jovens e tudo mais. E aí de repente a Riri Williams também faz parte talvez desse centro ou até de outro, e aí ela chama atenção de alguma forma e acaba parando em Wakanda. Existe uma cena que foi gravada, né? A gente tem algumas imagens de bastidores dela na rua, e no mesmo contexto a gente vê a Okoye e a Shuri. De repente elas vão lá buscar a Riri Williams, porque ela tem algum potencial que é visto dentro desses centros, né? Ela frequentando ali, e aí por causa desse potencial ela é levada ali para aprender mais em Wakanda, ou de repente até para ajudar eles em alguma coisa. Uma outra coisa também que eu já tinha falado no começo era essa questão da Shuri, né, ficar em dualidade ali sobre participar das transições e tudo mais. Eu acho que ela deve ter uma jornada nesse filme ali, a maior parte dele sobre autodescoberta, mais interior ali, sofrendo a morte do irmão e tudo mais. Até que no final, com certeza, ela vai assumir o manto de Pantera. Eu acho que agora ficamos mais sem dúvidas, né? Essa imagem aí que a gente tem do novo Pantera Negra, né? Essas bolinhas no rosto ali, na máscara, né? No elmo. O padrão é exato como a Shuri usava as bolinhas, né? Que ela, quando pinta o rosto, a gente tem isso em posters, em filmes também, né? Como o Pantera Negra, quando ela pinta ali, é exatamente essa ordem ali, essa conjunção ali que ela faz com essas bolinhas, e parece que ela fez, né, o design da roupa dela com essa simbologia que parece ser muito importante ali para ela, que ela já comumente usava. Eu acho que a Shuri ela só deve aparecer como Pantera já no final do filme. Eu acho que quando a Wakanda for atacada, né, a gente vê ela ali na sala da cerimônia para se tornar o Pantera Negra pegando fogo, mas está inundada ali. Eu acredito que já seja depois da invasão do pessoal do Namor, e aí ela decide acabar se tornando a Pantera Negra, e aí esse momento é quando ela sai já com a roupa, e ela deve ir para a batalha que deve acontecer numa praia lá em Wakanda, né? A gente tinha no primeiro trailer o frame da mão assim mostrando as garras, e era uma areia de praia. E a gente viu já o Namor atacando ali, né? A gente tem uma cena, como eu falei, dele lutando com o M'Baku. A gente tem o M'Baku pulando na água também. A gente tem o Namor na praia também, pulando no ar. Uma cena incrível também, que foi muito bem filmada. Então eu acredito que a Shuri deva aí aparecer lá para poder equilibrar a batalha final e aí realmente abraçar o manto de Pantera Negra. Eu acredito que durante o filme ela vai ter esse conflito sobre fazer isso ou não, porque provavelmente ela vai ficar ela tem essa questão com as tradições, né? Ela acha que é tudo muito antigo, ela é uma menina ainda, e também pela questão de ela ficar com certeza, né, sentida ali por ter que assumir um manto que era até então do irmão, que era muito próximo dela, né, um maninho dela, e ela ficar um pouco assim, meio de saber, nessa coisa, né, de será que eu tenho o que é preciso, será que eu deveria ocupar o lugar do meu irmão e tudo mais. Eu acho que vai ser nesse contexto assim. Então essas são as minhas impressões do filme, assim, são algumas coisas que eu acho, e espero que alguma dessas teorias aí, né,
tenha algum fundamento, que a gente veja alguma dessas coisas lá no filme, né, em novembro, e eu espero que alguma dessas coisas também que eu expliquei tenha te ajudado a entender também um pouco de como deve ser o contexto aí de Pantera Negra, Wakanda para sempre, ou Wakanda Forever aí. Beleza? Então o vídeo é esse, tá bom, galera? Espero que vocês tenham gostado. Deixa aí nos comentários se vocês gostaram, deixa nos comentários o que você acha que vai vir aí no próximo filme do Pantera Negra. E claro, não deixa de curtir esse vídeo, se inscrever no canal se você ainda não for inscrito e a gente se vê de novo em breve.